No mundo do narcotráfico colombiano houve homem tão imprevisível, tão brutal, que até o próprio Pablo Escobar chegou a temê-lo. Seu nome, Rubén Londoño, mais conhecido como La Yuca. Assassino que não apenas derramou sangue pelo cartel de Medellín, mas também ousou desafiar a autoridade do chefe mais temido da história. Hoje, vamos revelar a história desse homem. Pistoleiro viciado em violência e drogas, cuja ascensão foi marcada pela loucura, pela vingança e por desejo insaciável de poder. Fique até o final para descobrir como terminou o destino daquele sicário que, em certo momento, se acreditou intocável. Rubén Londoño nasceu em ambiente de carencia nas comunas pobres de Medellín, mais precisamente no municipio de La Estrella, ao sul do vale de Aburrá. Ese lugar que, segundo o jornalista Alonso Salazar en a parábola de Pablo, foi viveiro fundamental de sicarios, viu crecer varios dos homens que máis tarde servirían a Escobar. Embora o propio Pablo tivse nacido en Envigado, muitos de seus tenentes surgiran de La Estrella, unha región marcada pela pobreza e pela falta de oportunidades. Foi ali que Rubén comezou a forjar súa reputación, pistoleiro implacável e guardacostas pessoal do chefe, acompañando o patrón en viajes dentro e fora do país, junto a figuras como Otto, Pinina e o temido Mugre Negro Pavón. No entanto, a vida de Londoño foi marcada por unha sombra que o consumía lentamente, seu vicio en bazuco, unha versión artesanal do crack. A droga o arrastou para unha espiral de paranoia e violencia descontrolada. Como unha pistola na mao, La Yuca buscaba vinganza contra cualquer que, en súa infancia ou juventude, o tife humilhado. Apesar de vir de uma família humilde, Rubén Londoño percebeu cedo que, no mundo do crime, poderia encontrar a riqueza que a vida nunca lhe oferecera. Para ele, matar tornou-se negócio. A ascensão de La Yuca não se limitou apenas à violência. Com o apoio de setores políticos locais, especialmente do movimento Renovação Liberal, conseguiu se apresentar como cidadão respeitável e alcançar cargo de vereador em seu município. Por trás dessa fachada de honrado político, escondia-se dos rostos mais temidos do cartel de Medellín. Foi nesse contexto que apareceu em cena homem-chave, Pablo Correa, poderoso narcotraficante e dos homens de confiança de Escobar. Durante uma reunião com o chefe, Correa solicitou a eliminação de inimigo, Fran Gutiérrez. Escobar, a princípio, tentou conter a ideia. Pediu que ele resolvesse suas diferenças por outros meios, mas a pressão acabou inclinando a balança para a violência. A ordem foi dada, e o encarregado seria Rubén Londoño. Por esse contrato, La Yuca receberia uma quantia exorbitante, 100 milhões de pesos. Mas antes da execução final, deveria cumprir uma missão especial: enviar uma mensagem de morte a Gutiérrez. Assim, seguindo as instruções de Escobar, helicóptero sobrevoou a fazenda da vítima no balneário de San Jerônimo. Do ar, lançaram caixão que caiu no meio da propriedade, como aviso inequívoco de que seu fim estava próximo. Mesmo assim, o destino tomou rumo inesperado. 10 dias depois, Gutiérrez foi atacado a tiros enquanto almoçava em restaurante. Contra todas as probabilidades, sobreviveu. Gravemente ferido, foi levado às pressas para uma clínica, onde os médicos conseguiram salvar sua vida. Aquilo se tornou problema para Escobar. Pablo e La Yuca se reuniram para analisar a situação. Não podiam permitir que Gutiérrez continuasse vivo. No entanto, havia obstáculo. A clínica onde ele estava internado também recebia policiais feridos, o que significava que o local estava permanentemente vigiado pelas autoridades. A proteção de Gutiérrez era rigorosa. Seus guarda-costas permaneciam em alerta constante, cientes de que novo ataque poderia ocorrer a qualquer momento. No entanto, a criatividade criminosa de Escobar e seus homens não tinha limites. No dia seguinte, eles se apropriaram de veículo e o modificaram para que parecesse uma viatura policial. Vestidos como agentes feridos, chegaram à clínica fingindo precisar de atendimento médico. O engano funcionou. Conseguiram enganar a segurança de Gutiérrez e entrar até onde ele estava internado. Foi ali que a execução se consumou.
Duas versões circularam sobre o assassinato. Alguns afirmam que ele foi morto com tiros precisos de uma pistola equipada com silenciador. Outros, que recebeu mais de 70 disparos de metralhadora. O certo é que Fran Gutierrez não sobreviveu à segunda tentativa. Após esse episódio, a figura de Layuca começou a se transformar dentro do cartel. Seu poder econômico cresceu de maneira desproporcional, e com ele, também aumentaram seus conflitos com os demais homens de Escobar. Ao contrário de outros sicários que aceitavam com submissão o comando do patrão, Rubén Londoño era inconformado, queixoso, sempre exigindo mais. A tensão aumentou quando soube que haviam confiscado cerca de $50.000 de Gutierrez. Em sua visão, a recompensa que recebeu não correspondia ao que realmente merecia. Seu descontentamento o levou a um ponto de ruptura. Começou a se rebelar contra Pablo Escobar, afirmando que o chefe ficava com todo o dinheiro sem fazer nada. A ambição o cegou. Cercou-se de seus próprios guarda-costas, desafiando as regras não escritas do cartel. Entrava no escritório de Escobar escoltado por seus homens, como se quisesse se colocar no mesmo nível do patrão. Para Pablo, aquele gesto era uma afronta direta. Para o resto do cartel, um sinal de que Layuca estava brincando com fogo. Naquele momento, Escobar já era um veterano do crime. Um chefe que havia construído um império baseado no medo e no sangue. E diante dele estava um sicário que, encorajado por sua ambição e sua violência descontrolada, ousava desafiá-lo. A crescente arrogância de Rubén Londoño preocupava muitos dentro do cartel, e principalmente Pablo Escobar. Layuca já não se limitava a cumprir ordens. Discutia, impunha condições e agia como se fosse igual ao patrão. Essa atitude, combinada com seu temperamento volátil e violento, o tornava um homem imprevisível. Escobar começou a sentir que já não podia controlá-lo. Passava noites em claro, armado até os dentes, temendo que a qualquer momento Layuca tentasse traí-lo. E não era para menos. Rubén já havia demonstrado mais de uma vez que não hesitava em desafiar qualquer um, independentemente de seu posto. Nesse cenário, Escobar decidiu recorrer a outro de seus homens de confiança, Mario Castaño Molina, mais conhecido como El Chopo. Pablo lhe confessou abertamente que via em Layuca uma ameaça real, alguém que poderia se voltar contra ele a qualquer instante. El Chopo, por sua vez, não precisava de muitas explicações. Também desconfiava de Rubén. A rivalidade e as tensões dentro do cartel faziam parte de sua vida cotidiana, e ele sabia reconhecer quando um homem estava prestes a cruzar a linha. Antes de continuar com a história de Layuca, é fundamental nos deter na figura de El Chopo, considerado por muitos o sicário mais agressivo e impiedoso a serviço de Escobar. Nascido em um ambiente marcado pela violência, pelos abusos e pela dor, desenvolveu um temperamento explosivo e intratável. Profundamente amargurado, sempre respondia com ameaças ou balas a quem ousasse provocá-lo. A brutalidade era sua linguagem, e a violência, sua ferramenta natural de sobrevivência. Mario Castaño Molina, conhecido como El Chopo, tornou-se sinônimo de brutalidade dentro do cartel de Medellín. Seu temperamento era tão explosivo que não hesitava em desencadear violência contra qualquer um que zombasse dele, independentemente das consequências. Sua vida pessoal refletia o mesmo padrão de agressividade. Certa vez, atirou na perna da própria esposa, após um acidente doméstico, no qual seu filho ficou ferido. Era um homem que praticava o abuso constantemente e, ciumento ao extremo, não tolerava que ela tivesse outros parceiros. Se suspeitasse de alguém, simplesmente o eliminava. Durante seus primeiros anos, devido à dificuldade de falar fluentemente, foi apelidado de O Gago. Mas Escobar, sempre irônico e com boa memória para apelidos, decidiu chamá-lo de El Chopo, como o fuzil artesanal que costumava circular pelas comunas de Medellín. Ele não era considerado um rei dos bandidos, mas Escobar reconhecia nele um de seus líderes militares mais eficazes. Sua gagueira, na verdade, era um perigo em si. Quando as palavras travavam,
Ele logo se expressava com a arma na mão. Escobar sabia. Quando a voz de El Chopo falhava, o próximo som geralmente eram disparos. O próprio John Jairo Velázquez Vázquez, o Popeye, o descreveu como um homem sem educação, consumidor compulsivo de drogas em boates e capaz de matar sem hesitar. Certa vez, tirou a vida de um jovem apenas porque este lhe mostrou orgulhoso uma pistola recém-comprada. Sua violência era imediata, irracional e desproporcional. Um simples olhar bastava para revelar o grau de maldade que carregava. Após a morte de José Gonzalo Rodríguez Gacha, El Mexicano, El Chopo assumiu o controle militar do cartel sob uma única lei: a do medo. Dizia-se que, se alguém o delatasse, sua vingança não se limitava à vítima. Alcançava pais, filhos, irmãos e qualquer pessoa ligada ao traidor. Era, em todos os sentidos, um homem feito para inspirar terror. O prontuário de Mário Castanho Molina, El Chopo, incluía sua participação direta em um dos episódios mais sombrios do cartel de Medellín, o assassinato dos irmãos Galeano e Moncada. Durante aquela operação, ele descobriu uma quantia milionária pertencente às vítimas. Quando foi interrogado por Escobar, negou tudo. Mas o patrão conhecia muito bem seus homens e logo descobriu a verdade. Encurralado e temendo por sua vida, El Chopo acabou devolvendo a maior parte do dinheiro a Escobar, um ato que, embora o tenha salvado de um castigo imediato, o deixou marcado como um homem sob suspeita. Apesar da perda de aliados e do desgaste da organização, Escobar manteve a ofensiva contra o Estado. Para isso, utilizou a brutalidade de El Chopo como sua principal ferramenta. Sequestros, assassinatos seletivos e atentados terroristas levavam sua assinatura. Essa estratégia acabou reativando a máquina do Estado colombiano. O bloco de busca foi reorganizado com o único objetivo de eliminar Escobar e seu círculo mais próximo. Nesse contexto, um homem-chave mudaria o rumo da história. Tratava-se de Juan, um colaborador de El Chopo, que, ao se ver encurralado durante uma batida policial, implorou para não ser morto e ofereceu informações em troca de sua vida. Com precisão cirúrgica, revelou o local onde El Chopo costumava se refugiar: um luxuoso apartamento no edifício do Banco Comercial Antioqueño, no centro de Medellín, na Calle 53, com carreira 49. Segundo a inteligência reunida, El Chopo frequentava o local regularmente, pelo menos 3 vezes por semana. A informação era precisa demais para ser ignorada. Um grupo de 8 homens da unidade de elite da polícia, liderados por um oficial mascarado, mobilizou-se imediatamente. Guiados por Juan, chegaram ao local e confirmaram o alvo. A operação deveria ser executada com precisão absoluta, entrar rápido, neutralizar e evitar um massacre no coração da cidade. Os agentes conseguiram abrir silenciosamente a porta do apartamento. O silêncio reinava no corredor, mas assim que El Chopo percebeu a invasão, respondeu da única maneira que sabia: a tiros. O tiroteio foi tão curto quanto letal. El Chopo esvaziou todo o carregador de sua pistola calibre 9mm. Mas nenhum dos disparos atingiu os homens da unidade de elite. A resposta policial foi imediata e devastadora. Rajadas que acabaram com sua vida em questão de segundos. O corpo de Mário Castanho Molina ficou estendido no apartamento. Os agentes encontraram ao seu lado mais de 1000 projéteis de munição, uma evidência da magnitude do arsenal que tinha à disposição. No entanto, a versão oficial afirmou que ele recebeu apenas 48 tiros. Uma discrepância que refletia não apenas o custo humano da operação, mas também a brutalidade com que foi executada. O cadáver do homem que havia espalhado terror em Medellín estava irreconhecível. Tinha perdido o bigode, vestia apenas um agasalho e um sapato. E em seu peito distinguia-se uma tatuagem em forma de águia. A recompensa oferecida pelo governo por ele chegava a 100 milhões de pesos. E com sua queda, as autoridades comemoraram um dos golpes mais certeiros contra o cartel de Medellín. Mas a história não terminava ali. Antes de sua morte, El Chopo havia deixado plantada a semente de outra missão letal:
a eliminação de Rubem Londonho, o Layuca. Para realizar essa tarefa, recorreu a um dos jovens mais promissores e leais do cartel, Johnny Rivera, conhecido como El Palomo. El Palomo era considerado um guerreiro silencioso, de semblante sério e caráter reservado. Também vinha do município de La Estrella, o mesmo berço de onde surgiram tantos homens que acabaram se tornando peças-chave da máquina de Escobar. Embora costumasse ser disciplinado e discreto, também tinha seus momentos de camaradagem, compartilhando algumas cervejas com os homens que o acompanhavam na guerra. Era, no entanto, muito mais do que um simples sicário. Estava se tornando um nome de confiança dentro da estrutura militar do cartel. Por trás de seu semblante sério, Johnny Rivera, o El Palomo, escondia uma faceta inesperada. Era profundamente religioso. Carregava sempre consigo um escapulário como amuleto e lia a Bíblia com devoção. Essa dualidade, a fé e a violência, o tornava uma figura enigmática dentro do cartel. Sua carreira criminosa começou sob o comando direto de El Chopo, que o recrutou como seu guarda-costas pessoal. A disciplina e a frieza de Rivera logo o tornaram seu homem de confiança. Mas quando Pablo Escobar o conheceu pessoalmente, percebeu imediatamente sua lealdade e sua destreza. Foi então que decidiu aproximá-lo de seu círculo mais íntimo. Com apenas 22 anos, El Palomo já era um atirador letal, rápido, preciso e com uma capacidade de concentração que o diferenciava de muitos outros sicários. Humilde e introvertido, não tinha os excessos que consumiam homens como Layuca. Seu único vício era a maconha. Mas fora isso, dedicava corpo e alma ao cartel de Medellín. Seu respeito por figuras como Pinina e Popelli era evidente. Sempre reconheceu neles uma influência fundamental em sua formação como assassino, mostrando-se grato e submisso diante de seus ensinamentos. Em 1989, porém, esteve a ponto de perder tudo. Durante uma operação no município de Caldas, Antioquia, foi preso junto a vários homens ligados ao cartel. O golpe parecia definitivo. Se fosse transferido para a prisão de Bela Vista, escapar seria quase impossível. Mas Escobar não estava disposto a deixar que um de seus homens mais promissores caísse nas mãos da justiça. Ordenou a Pinina que o resgatasse antes da transferência e autorizou gastar qualquer quantia necessária. A pequena prisão onde estava detido abrigava apenas 40 presos e tinha poucos guardas, o cenário perfeito para uma operação de resgate rápida e precisa. O resgate de El Palomo, em 1989, foi rápido e cirúrgico. Embora a prisão tivesse apenas 3 guardas, não era fácil suborná-los devido à ligação direta com a polícia local. Por isso, a operação foi resolvida com engano e violência. Uma mulher serviu de distração na entrada, enquanto Popelli apontava a arma para os guardas e ia direto à cela de Johnny Rivera. Em poucos minutos, El Palomo estava livre e a salvo. 2 anos depois, em 1991, o panorama do cartel mudou radicalmente. O governo colombiano aprovou a extradição de nacionais para os Estados Unidos e, sob pressão, Escobar e parte de seus tenentes, entre eles El Palomo, optaram por se entregar à justiça mediante um acordo. O destino dos capos foi a prisão de La Catedral, em Envigado. Oficialmente concebida como um centro de segurança máxima, na prática, era um refúgio de luxo construído sob medida para Escobar. Antes de sua transformação, havia funcionado como um centro de reabilitação para dependentes químicos. Escobar permaneceu ali com todas as comodidades imagináveis. Mas a fachada de legalidade não durou muito. Em 22 de julho de 1992, o presidente César Gaviria ordenou uma operação militar para transferir Escobar e seus homens para uma prisão real sob controle do exército. A resposta foi imediata: a fuga de La Catedral. El Palomo, fiel ao patrão, fez parte dos planos de fuga e das operações paralelas que buscavam conter o Estado. O bloco de busca, formado pela polícia e pelo exército, analisou as informações e enviou uma patrulha disfarçada para a área.
Mas, quando chegaram, El Palomo já havia desaparecido. Havia deixado o local 8 dias antes. Longe de se desanimarem, os investigadores permaneceram atentos. Em 12 de novembro, uma nova comunicação chegou ao Centro de Informações. O mesmo delator afirmava que Johnny Rivera agora se movimentava pelo município de Itagüí. A informação era precisa. Um homem de cabelo tingido de loiro dirigia um Renault 9, próximo a um depósito de petróleo. O aviso foi repassado ao serviço de inteligência, que o adicionou ao crescente dossiê sobre um dos sicários mais letais de Escobar. A caçada estava cada vez mais próxima de seu desfecho. A terceira ligação foi definitiva. O informante forneceu detalhes concretos sobre o sistema de segurança que protegia Johnny Rivera, o El Palomo. O bloco de busca agiu imediatamente. Para não levantar suspeitas, alugaram uma casa localizada bem em frente à residência de Rivera. De lá, instalaram um posto de observação, enquanto 2 agentes disfarçados se faziam passar por uma família comum do bairro. Durante 15 dias, os investigadores estudaram cada movimento. A rotina da casa parecia desenhada para detectar vigilância. Guardas que entravam e saíam em horários irregulares, movimentos suspeitos e comportamentos destinados a verificar se o local estava sendo observado. A residência, adquirida apenas 2 meses antes, tinha uma garagem, 3 quartos e 2 pátios. Um vizinho deu um detalhe significativo. Além de um Renault 9 estacionado na garagem, não havia luxos aparentes. Tudo indicava que o local servia mais como refúgio do que como lar. Com as informações confirmadas, o bloco de busca decidiu agir. O corpo de elite da polícia foi mobilizado na área, ocupando discretamente várias casas próximas, mas deixando intacta a residência de Rivera para não despertar suspeitas. A operação foi ativada pouco depois da meia-noite de quinta-feira. Agentes disfarçados vigiaram a entrada até confirmar que Rivera e uma jovem haviam entrado. Nesse momento, foi solicitada a autorização judicial. Um promotor enviado de Bogotá foi levado ao local em um veículo blindado para legalizar a operação. Quando tudo estava pronto, as unidades tomaram posições estratégicas ao redor da casa. Ao perceber o cerco, os guarda-costas de El Palomo abriram fogo, desencadeando um intenso tiroteio que rompeu o silêncio da madrugada. O promotor Guillermo Villa Alzate, que supervisionava o procedimento em Medellín, descreveu posteriormente a ação com uma única palavra: perfeita. Às 2 da madrugada, o silêncio de Itagüí foi rompido por uma rajada de tiros. El Palomo havia caído. Um morador do bairro recordou mais tarde a cena com pavor. Tudo estava tranquilo até a 1h30. De repente, vi um homem com uniforme escuro, capuz e um fuzil na esquina. Ele me disse: vigilante, hoje você não apita. Em questão de segundos, a rua se encheu de encapuzados. A operação surpresa foi devastadora. Os guarda-costas de Rivera tentaram escapar atirando contra os soldados, mas foram abatidos no ato. O desdobramento foi massivo. Segundo dados da Prefeitura de Medellín, a ação envolveu cerca de 200 homens, helicópteros armados e 2 caminhões-tanque que isolaram a área. Quando as unidades chegaram ao bairro Calatrava, acompanhadas por um promotor especial, usaram um explosivo para derrubar a porta principal. De dentro, foram recebidos com fogo cruzado que deixou um policial ferido. O primeiro a cair foi Carlos Mário Manrique, responsável pela vigilância externa. Do telhado, abriu fogo contra os agentes, mas foi rapidamente atingido pelas balas. O pior aconteceu dentro da casa. No pátio, após um intenso tiroteio, Johnny Rivera, o El Palomo, caiu junto com seu guarda-costas Jairo Alonso Carvajal Rey, enquanto tentavam fugir pelos fundos da residência. A operação também deixou presos Ivan Acevedo Gutierrez, de 22 anos, e uma jovem que, segundo as fontes, seria irmã de Jorge Eduardo Avendaño Arango, o Tato, um dos homens de confiança de Escobar. A moça, menor de idade, foi posteriormente colocada sob custódia do Ministério Público Regional. Com a morte de El Palomo,
outro dos pilares militares do cartel de Medellín, desabava. Mas, ao mesmo tempo, ficava claro que o preço em sangue, tanto para os sicários quanto para a sociedade colombiana, continuava crescendo sem freio. A jovem de 16 anos detida na operação permaneceu sob custódia por algumas horas. Finalmente, o Ministério Público Regional determinou sua condição de menor e a entregou à família, sob supervisão do procurador-delegado Guillermo Villa Alzate. Dentro da residência, as autoridades encontraram provas importantes. Uma identidade falsa, em nome de Juan Mauricio Mejía, usada por El Palomo para ocultar sua identidade. Várias pulseiras do DAS. O já mencionado Renault 9. Um equipamento de radiocomunicação, um telefone celular, 4 pagers, 2 pistolas calibre 9mm e uma submetralhadora Ingram. A magnitude da operação, com cerca de 200 homens mobilizados, justificava-se pela reputação do alvo. Dentro do cartel, El Palomo era considerado um franco atirador experiente. Alguém cuja precisão o tornava uma ameaça até mesmo para unidades treinadas. Sua eliminação, segundo porta-vozes do bloco de busca, não foi apenas um golpe militar, mas também uma mensagem de terror para a estrutura de Escobar. A morte de Johnny Rivera somava-se à de outros homens-chave, como Juan Arias, David Ricardo Priscolopera e Taón, enfraquecendo a frente armada do cartel. Seu corpo foi reclamado no necrotério de Itagüí por 2 de suas irmãs, que moravam com a família no bairro La Ferreira, no município de La Estrella. O fim de El Palomo não foi apenas a queda de mais um tenente de Escobar. Representou também mais um episódio no interminável ciclo de violência que deixou cicatrizes profundas na sociedade colombiana. Porque o mundo do narcotráfico, para além de nomes e apelidos, é um universo sombrio que marcou a história recente de toda uma região. O narcotráfico não é apenas uma história de drogas e dinheiro fácil. É, sobretudo, um fenômeno que estendeu suas raízes à violência, à corrupção e à desestabilização social. Nesse submundo, as lealdades são frágeis e as traições inevitáveis. Os acertos de contas tornam-se norma. As hierarquias dentro dos cartéis raramente são estáveis. Mudam ao ritmo da violência, sustentadas apenas pelo medo. O poder é exercido por conveniência e, quando deixa de ser útil, é eliminado sem hesitação. Esse ambiente volátil alimenta um ciclo interminável de vinganças. Uma afronta, real ou percebida, desencadeia respostas brutais e desproporcionais que acabam arrastando famílias inteiras, comunidades completas, mergulhando-as na insegurança e no terror. As organizações criminosas, embora disciplinadas e autoritárias, são vulneráveis a rupturas internas. A feroz competição pelo controle de rotas, territórios e recursos estratégicos leva inevitavelmente a confrontos entre facções rivais, cada um mais sangrento que o anterior. Nessa lógica perversa, a violência é herdada, reproduzida e normalizada. Cada assassinato gera outro. Cada vingança alimenta uma nova retaliação. E assim, o círculo destrutivo do narcotráfico continua girando, deixando para trás um legado de morte, corrupção e medo, do qual poucas comunidades conseguem escapar. A exposição constante à violência, tanto dentro do cartel quanto na sociedade colombiana, gerou um efeito devastador: a dessensibilização. O que, em qualquer outro contexto, seria inaceitável, tornou-se parte do cotidiano. As execuções, os atentados e a brutalidade passaram a fazer parte de um modus operandi normalizado. A violência era mais que uma ferramenta de vingança. Era usada sistematicamente como estratégia de controle territorial. Eliminar rivais, infundir medo e espalhar o terror em comunidades inteiras eram métodos para consolidar rotas de narcotráfico e garantir pontos estratégicos. O mundo do narcotráfico naqueles anos mostrava toda a sua complexidade. Por um lado, havia a gestão de conflitos internos, em que as alianças eram frágeis e mudavam ao menor sinal de desconfiança. Por outro, a violência planejada funcionava como uma política de Estado paralelo, destinada a manter a coesão da organização
e o domínio nas ruas. A disputa por poder, dinheiro e influência era constante. As rivalidades entre tenentes e facções internas não apenas enfraqueciam a estrutura, mas também obrigavam Escobar a recorrer a medidas extremas para manter o controle. Cada conflito terminava em acertos de contas sangrentos que complicavam ainda mais a estabilidade do cartel. Nesse cenário, a violência não se limitava a conter traições ou eliminar inimigos. Transformava-se em um mecanismo de governo criminoso. A força bruta tornou-se a lei não escrita que mantinha a organização unida e, ao mesmo tempo, espalhava o terror na sociedade civil. A violência do cartel de Medellín não se limitava a eliminar rivais na guerra pelo poder. Cumpria também uma função estratégica: espalhar medo em comunidades específicas para consolidar seu domínio em áreas-chave. O terror era uma mensagem dirigida a todos. Qualquer um que ousasse desafiar a autoridade do cartel enfrentaria consequências brutais. Mas a influência dessas organizações ia além do militar e do criminoso. O narcotráfico na Colômbia chegou até a esfera política. Casos como o de Rubén Londoño, o Layuca, que chegou a ocupar o cargo de vereador graças a alianças locais, são um exemplo de como os tentáculos do cartel penetravam a vida institucional. A rede ia muito além dos municípios. Em nível nacional, o narcotráfico conseguiu tecer uma estrutura complexa de corrupção e cumplicidade que envolvia políticos, juízes e altos funcionários. Essa simbiose corrupta não apenas garantia proteção aos chefes, mas também minava a credibilidade das instituições colombianas. O resultado foi devastador. Uma sociedade marcada pela impunidade e pela desigualdade diante da lei, onde a justiça parecia seletiva e permeável ao dinheiro da máfia. Essa interconexão entre política e narcotráfico aprofundou a desestabilização do Estado colombiano, enfraquecendo a capacidade do governo de responder de forma eficaz à violência. Ao mesmo tempo, intensificou a disputa entre cartéis e grupos armados, todos lutando pelo controle de territórios estratégicos e rotas de tráfico. Nesse contexto, a violência não era apenas uma consequência, mas também um instrumento de poder político e econômico. A capacidade do Estado colombiano de garantir a segurança de seus cidadãos ficou seriamente comprometida. A violência do narcotráfico não apenas corroeu a autoridade estatal, mas também agravou a crise política e social do país. A luta contra esse fenômeno mostrou que não podia se limitar a operações policiais ou militares. Para ser eficaz, precisava ir muito além. Exigia estratégias integradas, cooperação internacional e uma abordagem multidisciplinar capaz de atacar as raízes sociais, econômicas e políticas que o alimentavam. Os atos de terror executados por Escobar e sua organização tiveram um profundo impacto psicológico. Causavam medo e paranoia tanto em seus inimigos quanto na sociedade em geral. A certeza de que o cartel não hesitaria em recorrer à violência extrema reforçava a percepção de que o Estado era incapaz de proteger seus cidadãos. No entanto, o narcotráfico não surgiu em um vácuo. Sua história na América Latina remonta a processos muito mais antigos. Durante o período colonial, as potências europeias introduziram culturas como a cana-de-açúcar e o tabaco, estabelecendo um modelo econômico baseado em plantações e grandes latifúndios. Já no século XIX, o crescimento da demanda mundial por café, borracha e outros produtos agrícolas consolidou essas estruturas de desigualdade. A concentração de terras e a dependência de economias extrativistas lançaram as bases das tensões sociais que, décadas depois, facilitariam a expansão de economias ilegais como a do narcotráfico. O modelo econômico baseado em plantações e latifúndios não apenas marcou a história da América Latina, mas também gerou profundas desigualdades sociais e econômicas. Essas condições atuaram como incubadoras de tensões políticas e conflitos internos que, com o tempo, facilitaram o surgimento de grupos armados e economias paralelas. A instabilidade crônica da região contribuiu para a criação de áreas onde a autoridade estatal era fraca
ou inexistente, tornando-se terreno fértil para o desenvolvimento de atividades ilegais, entre elas o narcotráfico. A partir da década de 1960, um fator externo transformou radicalmente o cenário: o aumento do consumo de drogas nos Estados Unidos. A maconha, e principalmente a cocaína, tiveram uma demanda sem precedentes. Esse boom transformou os produtores latino-americanos em atores centrais de um mercado bilionário, abrindo caminho para o surgimento de poderosos cartéis. A geografia diversa da região, com vastas florestas, cordilheiras e áreas rurais de difícil acesso, ofereceu um cenário ideal para o cultivo de coca e papoula. A inacessibilidade dessas zonas permitiu que os traficantes operassem com relativa impunidade, driblando a vigilância das autoridades. O resultado foi um cenário marcado pela violência. Cartéis enfrentando-se entre si e contra as forças de segurança, gerando níveis de conflito que, em muitos países, atingiram a intensidade de uma guerra não declarada. A corrupção associada ao narcotráfico enfraqueceu profundamente as instituições colombianas. A cumplicidade de funcionários e a incapacidade do Estado de responder com eficácia alimentaram um ciclo de impunidade que parecia interminável. A violência e a instabilidade geradas pelo negócio das drogas não apenas deixaram milhares de mortos na Colômbia, mas também provocaram migrações forçadas, deslocando famílias inteiras que fugiam do medo e das condições insustentáveis em que viviam. Embora, para muitos camponeses, o cultivo da coca representasse uma fonte imediata de renda, a longo prazo perpetuava a pobreza, condenando comunidades inteiras à dependência e à exclusão social. A história de La Yuca e El Palomo é o reflexo desse mecanismo perverso. Homens que alcançaram poder e notoriedade sob a proteção de Escobar, mas que acabaram caindo vítimas do mesmo ciclo de violência que os tornou temidos. Seu destino ilustra como o narcotráfico não perdoa nem mesmo aqueles que o alimentam por dentro. O legado desse fenômeno não se limita aos números de mortos ou aos nomes de chefes famosos. Seu verdadeiro impacto mede-se na desconfiança social, na corrupção política, na pobreza estrutural e no medo coletivo que marcaram toda uma geração. Se você chegou até aqui, obrigado por nos acompanhar nesta jornada por uma das histórias mais sombrias do cartel de Medellín. O que você acha do destino de La Yuca e El Palomo? Deixe seu comentário. Queremos saber sua opinião. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas investigações. Nos vemos no próximo episódio.